Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento a você que está nos prestigiando com a sua audiência aqui do nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, de acionar aí o sininho para que todas as vezes que tiver um vídeo novo você possa recebê-lo. E partilhe à vontade com todos os seus amigos, grupo de estudo, grupo bíblico, grupo catequético. Participem desse canal, ele foi feito para vocês. Aqui a gente busca sempre apresentar o material, também aqui na descrição do vídeo, o material da aula de hoje, de todas as aulas, sempre vem no mesmo lugar, vem bibliografia e tudo mais, para que a gente possa crescer sempre mais nesse estudo bíblico. Também deixo aqui meu grande agradecimento a todos os nossos colaboradores do canal, aquelas pessoas que contribuem com o canal, fazem isso de maneira anônima ou fazem isso de maneira formal. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Bom, gente boa, estamos na 7ª lição sobre o estudo dentro do Pentateuco, do livro do Gênesis. O nosso estudo hoje vai começar a versar sobre, de fato, fizemos toda a introdução, fizemos todo um apanhado sobre conceito de criação, as outras questões de linguagem, as questões sobre os tipos de mitos que o autor bíblico tem como base para construir a sua história deste relato. E hoje poderemos, com essas ferramentas, entender como é que essa história, essa antiga história da criação do homem, ela se apresenta, se pode entender. Como é que a gente faz isso? Bom, gente boa, o tema hoje, então, ele é o estudo exegético do texto de Gênesis 2 e 3. Nós vamos iniciar ele hoje, a primeira parte, e nós vamos versar do capítulo 2, 4b, até o versículo 9. Nós vamos estudar, aqui dentro nós vamos ver o homem, o conceito a conceituação que é usada, vamos entender um pouquinho sobre essa questão de humanidade, quando fala de criação, do que o homem é feito, do que ele se constitui. Bom, Gênesis 2, 4b, de versículo 4. No tempo em que o Senhor fez o céu, não existia sobre a terra nenhum arbusto nos campos, nenhuma erva havia brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse, mas subia da terra um vapor que a regava por toda a sua superfície. Aqui nós vemos que a mentalidade que construiu, que está por detrás, ela é, como já dissemos em outras aulas, ela é claramente mesopotâmica. É a cosmologia do pensamento, da cultura mesopotâmica que está aqui. O trabalho que é apresentado aqui mostra como alguém que esteja cavando canais para levar água, né? Então, se não há chuva, se não há homem, então o que faz com que haja vida? Esse vapor que vem da própria terra. Não queremos dar aqui representações de caos, mas simplesmente uma indicação pré-temporal. Muitos poemas antigos começam assim. O próprio texto que nós falamos, o Enuma Elis, por exemplo, que é um texto mesopotâmico, ele vai tratar disso, né? Um pequeno textinho, né? Quando os céus ainda não tinham nome, a terra, no fundo, não era chamada assim, quando nenhum Deus tinha aparecido, não tinha recebido nome, é essa a maneira com que os mesopotâmicos compreendiam. E o autor bíblico original, ele está inserido nesse contexto cultural. Como disse, ele não vive entre os mesopotâmicos, mas tem acesso a esse conhecimento. Por quê? Porque Jerusalém era um centro cultural. Então todas essas ideias que vinham estavam ali. E nesse caldo cultural, o povo de Israel, o autor bíblico, ele quer apresentar algo que engrandeça esse conceito.
E o nosso autor, aqui, ele não tem nenhum conceito filosófico, ele não possui esse conceito filosófico de caos. Ele simplesmente diz que não há arbusto, que não há grama, que não há vida sobre a terra, porque não está chovendo e porque o homem não está lá, ou seja, ninguém trabalha, ninguém a cultiva. E aí nós temos o texto da criação do homem propriamente dita, que está no versículo 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Então aí nós vamos ver que existe uma ordem nessa criação do homem. O poema sacerdotal lista todas as obras são feitas antes do homem, né? A última realidade a ser criada é o homem. Deus prepara um esplêndido habitat, seu templo, e no centro, no final, ele colocará o grande sacerdote do cosmos, que é o homem. Na história antiga, na narração mais antiga da cultura javista, do autor javista, o homem é a primeira realidade criada. A criação dificilmente pode existir sem o homem. A grama, o homem tem que cultivar, não nasce. Primeiro, portanto, é necessário criar o homem. É uma questão popular. Galinha e ovo, a gente já ouviu tantas vezes. Primeiro o ovo ou primeiro a galinha, né? Ou frango. O que se pergunta? Quem faz o ovo? A galinha? Então, a galinha vem primeiro. Duas maneiras diferentes de ver o mundo e sua origem, mas não há contradição em si. Há outro problema. Se lermos o texto no ponto de vista histórico e científico, quando terminarmos de ler o primeiro capítulo, encontramos toda a criação completa. E aí, perfeita, acabada, e Deus descansando. Agora, no versículo, chegamos no 4a, tudo está pronto. No 4b, tudo está não há nada, não tem nada pronto. Então, encontramos todas as ervas, aquelas que têm semente, aquelas que têm fruto para suas espécies. Agora descobrimos que não há nem grama, né? O homem tinha acabado de ser criado. E em vez disso, aqui diz que ele ainda não foi criado. Então, essa é uma junção própria e específica para mostrar duas maneiras de ver. A primeira maneira, o foco é a criação, o Criador. Na segunda, o foco é o homem. Então, na primeira história, os animais são criados primeiro, enquanto o homem é colocado como o centro, o cume, a cerejinha no bolo. Aqui descobrimos que o homem está no início e os animais não são criados e serão criados à vista dele e em vista dele. Bom, como é que a gente resolve esse problema? Se não lemos os textos de maneira correta, respeitando os gêneros literários, respeitando a construção bíblica, pois todos os textos eles têm que ser compreendidos, eles são, de certa maneira, mais problemáticos. O homem, portanto, é aqui apresentado de duas maneiras diferentes. O autor sacerdotal apresenta criado no final. O antigo autor, o autor javista, ele apresenta como criado no início. Ambos significam a mesma coisa. O homem foi feito por Deus. Normalmente, a seu respeito, dou um exemplo, ele pode até parecer bobo, mas me parece que isso faz a gente ter um pouquinho de consciência do que é isso. Vamos pensar assim. Imagine que é a festa do padroeiro e o bispo foi convidado para participar da festa. E na procissão, ele vem no final da procissão, ele é colocado lá na final da procissão. E à noite tem um jantar, o bispo ficou por ali, e quando vão servi-lo, eles vão servir ele por primeiro. Por que essa diferença? Na procissão ele vem por último, no jantar ele vem por primeiro. Na procissão vai por último e quando está à mesa é o primeiro. Por que isso? É que nós olhamos sobre duas lógicas diferentes. Na lógica da liturgia, aquele que tem mais autoridade, que tem mais proeminência, ele vem no final. Então, a imagem do padroeiro, o povo abre a procissão e, por fim, o bispo vem no final. No jantar,
manda a etiqueta do bom recebimento, que as autoridades sejam servidas primeiros. Então, é a mesma realidade. Na procissão, né, o bispo vem por último. É o local na procissão, na liturgia, é assim que se faz. Na mesa, o rito é o contrário, porque é essa liturgia da mesa. Então, a procissão, a mesa, querem dizer a mesma coisa. O bispo é a pessoa mais importante ali, é a autoridade maior ali. Na mesa, ele vem primeiro, na procissão, ele vem por último, mas tanto numa liturgia quanto na outra, estamos dizendo que o bispo é o mais importante. O autor sacerdotal é acostumado com a liturgia, então ele coloca o bispo em último lugar. O autor javista é acostumado com a mesa, com as regras da corte, e nas regras da corte a autoridade é servida primeiro. Então, vocês me perdoem a irreverência da minha maneira de colocar o significado, mas eu acho que é a mais simples que eu tenho e torna mais claro. Então, para a gente não criar essa dicotomia de uma coisa ou outra, né? Na primeira narração, o centro é uma liturgia. Na segunda, é a vida na corte. É a proeminência da mesa. Então, nós temos essas duas realidades. Nos dois textos, dizem a mesma coisa. O homem é, de fato, o elemento mais importante da criação. De acordo com o primeiro autor, ele vem no final, porque é uma liturgia. De acordo com o autor mais antigo, do Javista, ele vem no início, porque é aquele para quem Deus colocou a mesa. E não existe problemas com isso. Bom, vamos entender agora um pouquinho do que o homem é feito, né? Deus molda o homem com o pó da terra. O verbo do oleiro usado aqui é pother, ou yoser, é um particípio do verbo moldar, né? Ou oleirar, ou manipular. Então, é aquilo que é amassado e moldado, né? Construído. Então, é o trabalho do artesão. Este é um fato que o autor bíblico estudou. Ele tem conhecimento pela tradição do povo de Israel e toma também uma linguagem que é das outras culturas. E isso não incomoda ele. O homem é feito da terra, ele é parte da terra, ele é parente da terra. Mas em hebraico, o jogo linguístico também encontra-se com um discurso teológico. O homem é chamado de Adão. O termo Adão, ele é aquele que vem da terra. A terra é chamado de Adamá, que é um conceito muito parecido, e aqui é muito interessante porque na língua portuguesa a gente não tem isso, né? Podemos dizer assim, o terro e a terra. A terra é o nome do nosso planeta, e o terro seria o companheiro, o termo masculino, né? E, na verdade, o terro e a terra, eles são complementares. Um complementa o outro. E aqui não é uma questão de sexo, mas de complementariedade. São dois termos em hebraico neutros. Neutros. O feminino do homem, em hebraico, é a terra. E o masculino da terra, em hebraico, é Adama. Adão. Adão e Adamá. Então, é para a gente entender. Mas, para aqueles que pensam em hebraico, o homem é feito da terra. Por isso tem o nome da terra. Adão indica não um homem, sexo masculino, mas humanidade. Humanidade. Os hebreus não tinham os conceitos que nós temos hoje. Nós falamos de os conceitos universais, né, transcendentes. Então, humanidade, esse conceito não existia. Existia o adâmico. O adâmico, a gente poderia dizer aqui, o terrâneo, o terreno não seria, mas o terrâneo, aquele que é parte da terra, né? Então, ele, em hebraico, se traduz Adão por humanidade. Humanidade, tanto que eles possuem o termo homem,
e o termo mulher, que é ish, isha, né? Que são termos diferentes. Adão, portanto, é a humanidade, o ser humano. Deus criou e moldou a humanidade com o pó da terra, né? Na nossa tradução, nós vamos dizer que ele moldou o homem. Então, nós somos terranos, nós somos da terra. Então, a terra é a matéria que constitui Adão. O homem não é apenas argila, de pó. Também tem outra coisa, tem outra realidade. E essa realidade é o sopro da vida. Então, os próprios antigos estavam convencidos de que o homem é feito de algo além da terra, o sopro de vida. Na última aula, eu falei que os mesopotâmicos acreditavam que o homem, para existir, precisa matar um deus. Se não há o sangue de Deus, o homem não pode existir, né? Nada disso se encontra, contudo, no conto bíblico. Não há um sangue de um Deus mau que foi morto e misturado com a terra, tanto que existe em várias digamos assim, das teogonias dos povos antigos, sumérios, babilônicos, egípcios. Existe esse conceito. O termo que o autor vai usar aqui não é um termo ligado a sangue, a alguma coisa desse Deus, mas aqui se fala de algo muito bonito, Neshama, que é o hálito, o sopro de Deus. O livro dos Provérbios vai falar que este sopro, esse Neshama, ele não é propriamente um vento, não é propriamente um sopro, mas algo iluminado. É a tocha de Deus, o fogo de Deus, né? O fogo, ele tem essa composição gasosa, né, incandescente, mas o conceito que o povo de Israel quer colocar aqui é uma lâmpada. É uma lâmpada que Deus coloca dentro do homem. Ou seja, o homem é pleno desta luz, né? E aí essa luz penetra todos os seus segredos. Então o conceito que está aqui não é tanto de vida, não é tanto de respiração, mas é um conceito de iluminação, de autoconsciência, de capacidade de conhecer a mesmo, de julgar, de ter uma liberdade criativa, a capacidade de introspecção, de reflexão, de intuição, é a consciência. Deus dá ao homem a capacidade de ser autoconsciente, de conhecer a si mesmo, de reconhecer-se, de reconhecer a Deus, o Criador e a criação. O mundo, ele não existe se não há o homem que o conheça. O homem recebe, então, de Deus a capacidade de conhecer a si mesmo, de conhecer o mundo. E nós estamos usando aqui algo que é dito de uma maneira muito simples, mas que, quando entendido, vai nos levar a uma reflexão muito profunda. Estamos usando uma palavra talvez muito moderna demais, eles não tinham esse conceito. O conceito deles é alguém que carrega dentro de si a capacidade de iluminar. Em outro momento da Sagrada Escritura, vão dizer que os olhos são a lâmpada da alma, e os olhos são aquilo com que o homem usa para prescrutar a matéria, mas é o coração, no ponto de vista hebraico, com que Deus fala ao homem e o homem fala com Deus. Então, Deus dá ao homem a capacidade, a habilidade de conhecer. E é por isso que ele é colocado num jardim. É bonito. Gênesis 2:8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, no lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. Deus, então, agora passa de oleiro para fazendeiro, agricultor, jardineiro. O jardim é algo muito bonito para um oriental. O jardim é algo muito, mas muito, muito importante para um oriental. Então, esses orientais, esses homens, eles
entendem essa realidade, né? Essa capacidade que o homem tem. Um jardim é um lugar bonito. O jardim é o local onde existe o oásis, onde existe o frescor, a fertilidade, onde há o bom clima, onde há água para beber, onde há frutas para comer. O ambiente onde você se sente bem. O jardim contrasta com o deserto, com a estepe. É por isso que Deus faz um jardim, para colocar ali o homem. Deus não precisa de homens como os deuses mesopotâmicos, que estavam fartos de trabalhar e criaram um substituto, criaram um homem como um escravo. Deus não vai procurar o homem porque precisa do homem, mas sai para conhecer o homem. Cria-o livremente, de fato, para oferecê-lo o melhor que ele pode oferecer. Então, o que ele oferece? Ele oferece um jardim. É Deus quem planta o jardim. Então, ele pega o homem e coloca no centro do jardim, porque o jardim está pleno de vida. E nesta plenitude, o homem passa a conhecer. Esse é o ofício do homem, conhecer o mundo. Gênesis 2:9. O Senhor Deus fez brotar na terra toda sorte de árvores de aspecto agradável, com frutos bons para comer, e árvore da vida no meio do jardim, árvore da ciência, do bem e do mal. Entre todas as criaturas, dois tipos são importantes e nenhum botânico vai encontrar. São duas árvores que, na verdade, são simbólicas. Elas fazem parte desse mundo mítico, a árvore da vida e do conhecimento. Essas árvores simbólicas são já vistas nas tradições antigas. A árvore sempre desempenha um papel importante. As religiões, a árvore se torna o sinal vertical da conexão entre a terra, onde estão as raízes, e que aponta em direção ao céu. O eixo de conexão é divina e humana e divina. Muitas religiões têm um culto especial às árvores. Numerosas celebrações, rituais acontecem ao redor ou perto de árvores. A árvore, então, se torna um sinal de grandeza, um sinal de alimento, um sinal de proteção. Mesmo no mundo bíblico, esse simbolismo se espalha. Na tradição oriental, nós falamos também na última aula sobre isso, o grande herói Gilgamesh, ele busca uma árvore da vida, e esta árvore não é encontrada por ele. Muitas tradições têm a árvore da vida. É muito bonito ver o diálogo entre Siduri, a mulher, e Gilgamesh, o homem antigo, do conceito babilônio, e a mulher diz para ele: é inútil buscar a vida, você nunca vai encontrá-la. Os deuses guardaram para si mesmo, é impossível chegar a esta planta. Apesar do fato de que o herói faz tudo, ele vai acabar perdendo essa vida, né? Então tem aquela cena em que a cobra rouba a vida, né? O jardim é um privilégio dos deuses. O autor bíblico acaba com isso. O jardim foi feito para o homem. Deus criou um jardim especialmente para o homem, dentro do qual há todo tipo de árvores, e duas específicas: a árvore do bem e a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal. É, portanto, um bem fundamental, é uma invenção do nosso autor. No sistema mítico, as árvores simbólicas, o nosso autor cria um novo símbolo, a árvore do conhecimento. E isso nós vamos tratar mais tarde. Nos versos 10 e 14, o autor debruça-se sobre o esclarecimento que são de pouco interesse para nós, mas são a descrição de 4 rios primordiais que partem do jardim e alcançam toda a terra. Esses também são elemento de conhecimento, ou seja, no centro está a água, que é abundante, e ela jorra, e aí jorra por todo o mundo. O 4 significa isso. Não é muito uma referência geográfica, mas é uma referência simbólica da totalidade. Os 4 elementos, os 4 ventos, enfim. É um símbolo cosmológico. Nós ocidentais modernos, embora racionais e filosóficos, nós continuamos a usar essa numeração com a mesma equivalência da equivalência antiga mítica. Os 4 rios são um mundo de 4 partes, norte, sul, leste, oeste, e os 4 ventos. E isso tudo vai mostrar que, embora o autor
ele use conceitos que são muito simples, esses conceitos eles transcendem aquilo. Tanto que nós hoje ainda usamos esses conceitos. Bom, na próxima aula nós vamos tratar de algo muito interessante. Nós vamos fazer um estudo sobre o significado do pacto que Deus faz com o homem. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Muito obrigado por participarem dessa aula. Até a próxima. Fiquem com Deus.